Horas antes do casamento do meu irmão, uma mensagem enigmática me avisou: não vá. Dê uma olhada na garagem do seu marido. Achei que fosse brincadeira até abrir a porta. Aí, fiquei paralisada. Tudo deveria estar perfeito hoje. Meu irmão, Patrick, finalmente se casaria com Shannon, sua namorada da faculdade, e eu passei meses ajudando a planejar cada detalhe do casamento dos sonhos deles. Eu cobri parte dos custos do buffet quando o dinheiro ficou curto, enderecei convites até minha mão doer e escolhi o vestido azul marinho perfeito que ficaria lindo nas fotos sem ofuscar a noiva. Mas agora, eu estava paralisada no meu banheiro, olhando para uma mensagem de texto de um número desconhecido que me fez sentir o estômago embrulhado. As palavras ficaram borradas enquanto eu as lia novamente. Algo sobre não ir ao casamento, sobre dar uma olhada na garagem do meu marido, sobre ver algo antes que fosse tarde demais. O aplicador de rímel tremia na minha outra mão enquanto eu relia a mensagem: não vá ao casamento. Dê uma olhada na garagem do seu marido. Você precisa ver isso antes que seja tarde demais. Meu reflexo no espelho do banheiro parecia pálido, incerto, nada parecido com a dama de honra confiante que eu deveria ser em 3 horas. A excitação que senti ao acordar de madrugada havia evaporado completamente, substituída por um medo frio que se instalou em meu peito como uma pedra. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar essas histórias de verdade e proteção familiar. Se você acredita em defender aqueles que amamos, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Eu estava tão orgulhosa de como este dia estava se desenrolando. Meu despertador tocou às 5h30, mas eu já estava acordada, animada demais para dormir. Patrick era meu irmãozinho, 2 anos mais novo, e vê-lo encontrar a felicidade com Shannon me encheu de uma alegria que eu não sentia há anos. O relacionamento deles tinha sido uma história de amor estável e confortável, namorados da faculdade que se apoiaram durante a formatura, a busca por emprego e as inevitáveis dores do crescimento da vida adulta. Shannon trouxe à tona o melhor de Patrick. Ela incentivou seu sonho de abrir seu próprio negócio de paisagismo, ajudou a organizar suas finanças e, o mais importante, o fez rir de um jeito que eu não via desde que éramos crianças. Quando ele me pediu em casamento no Natal passado, ajoelhada na sala de estar dos nossos pais, com toda a família assistindo, o assim choroso de Shannon foi o ponto alto do nosso ano. O planejamento do casamento se tornou meu projeto tanto quanto deles. A família de Shannon morava do outro lado do país, e os problemas de saúde da mãe dela a impediram de viajar para a cerimônia. Entrei em cena com entusiasmo, animada para ajudar a criar o dia perfeito para eles. Passamos inúmeras tardes de sábado visitando os locais, degustando amostras de bolo e discutindo arranjos de flores. Quando Patrick mencionou que o orçamento deles estava ficando apertado após reparos inesperados no carro, eu discretamente cobri a diferença para o pacote de buffet mais completo, sem fazer parecer que era caridade. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado. A cerimônia estava marcada para o meio-dia na igreja histórica onde nossa família frequentava os cultos há décadas. A recepção seria no centro comunitário, decorado com rosas brancas e luzes de fada que Shannon tinha visto no Pinterest. Eu a ajudei a encontrar o vestido perfeito em um bazar e a vi chorar de felicidade ao experimentá-lo. Patrick havia alugado um smoking preto clássico que o fazia parecer mais bonito e adulto do que eu jamais o vira. Mas agora, olhando para aquela mensagem, todos aqueles meses de planejamento cuidadoso pareciam frágeis e ameaçados. Meu celular vibrou de novo e quase o deixei cair. Desta vez, era minha mãe: Jaime, não se esqueça de pegar as flores na floricultura. O Patrick está ficando nervoso e fica perguntando se está tudo pronto. A normalidade da mensagem dela parecia surreal diante do misterioso aviso que eu acabará de receber. Tentei me concentrar na minha rotina matinal, base, corretivo, cada passo automático após anos de prática. Mas minhas mãos tremiam ao aplicar o blush e tive que recomeçar 2 vezes quando borrava o delineador. A mulher no espelho parecia comigo, mas me sentia uma estranha. Seu vestido azul marinho caía perfeitamente. Seu cabelo caía em ondas suaves, resultado da ida ao salão no dia anterior. Suas joias eram elegantes, mas discretas. Ela parecia alguém pronta para celebrar a felicidade do irmão, não alguém cujo mundo poderia estar prestes a ruir. Scott tinha saído excepcionalmente cedo naquela manhã, por volta das 7h30.
Sua explicação fora vaga, algo sobre a necessidade de resolver algumas coisas antes da cerimônia. Na época, presumi que ele se referia a buscar sua roupa na lavanderia ou passar no escritório para verificar um projeto que o vinha estressando ultimamente. Mas agora, sua partida parecia carregada de um significado que eu havia perdido. Nosso casamento de 8 anos havia se acomodado em padrões confortáveis. Scott trabalhava como consultor de TI, frequentemente trabalhando longas horas durante atualizações de sistemas ou quando clientes enfrentavam emergências técnicas. Eu havia me acostumado com sua agenda irregular, as ligações noturnas, as sessões de trabalho nos fins de semana. Não éramos os recém-casados apaixonados de outrora, mas éramos parceiros, confortáveis, estáveis, ou assim eu pensava. O beijo de despedida que ele me dera naquela manhã se repetia na minha mente de forma diferente agora. Fora rápido, distraído, mais como um gesto de rotina do que de afeto genuíno. Seu café permanecerá intocado no balcão da cozinha enquanto ele andava de um lado para o outro, checando o celular repetidamente. Quando perguntei se estava tudo bem, ele me deu aquele sorriso forçado que eu conhecia de períodos estressantes de trabalho e me garantiu que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem, estava? Coloquei meu celular no balcão do banheiro e tentei respirar normalmente. A parte racional do meu cérebro insistia que isso era ridículo. Alguém qualquer estava tentando arruinar o dia do casamento de Patrick com acusações infundadas ou brincadeiras cruéis. Eu deveria apagar a mensagem, terminar de me arrumar e me concentrar em ser a irmã que o Patrick precisava hoje. No entanto, algo mais profundo, mais intuitivo, sussurrava que eu deveria prestar atenção. A chave da garagem estava enterrada no meu porta-joias, debaixo de colares emaranhados e brincos esquecidos. Scott a havia me dado meses antes, durante uma de suas fases de organização, insistindo que eu deveria ter acesso a ela, por precaução. Joguei-a junto com minhas joias e imediatamente a esqueci. Agora, parecia significativa, cheia de propósito, como se estivesse esperando por este momento. De pé no meu quarto, completamente vestida para o casamento, segurei a pequena chave de prata e senti o peso da escolha. Eu poderia ignorar a mensagem, confiar no meu casamento e me concentrar na felicidade de Patrick. Ou poderia ir até aquela garagem de aparência inocente e potencialmente descobrir algo que mudaria tudo. O relógio no meu criado mudo marcava 9h15. O casamento era ao meio-dia. Eu tinha tempo para investigar e ainda conseguir chegar à cerimônia, supondo que não encontrasse nada mais alarmante do que latas de tinta velhas e enfeites natalinos. Mas, enquanto caminhava em direção à porta da frente, com a chave agarrada na palma da mão suada, tive a certeza absoluta de que estava prestes a cruzar uma linha que jamais poderia desfazer. A porta da garagem rangeu nas dobradiças quando a abri, um som familiar que eu já ouvirá inúmeras vezes. A luz do sol entrava pela porta, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar e projetavam longas sombras no chão de concreto. Meus olhos percorreram o interior, observando o velho Honda do Scott coberto com sua lona azul, as prateleiras de metal forradas com caixas de plástico e a desordem familiar da nossa vida em comum. Por um breve e maravilhoso momento, o alívio me inundou. Tudo parecia exatamente como deveria. Latas de tinta estavam empilhadas ordenadamente num canto. Nossa árvore de Natal artificial estava encostada na parede do fundo. Equipamentos de camping que não usávamos há 3 anos acumulavam poeira na prateleira de cima. A garagem cheirava a óleo de motor, papelão velho e aquele cheiro peculiar de pertences guardados, completamente normal, completamente inocente. Quase ri de mim mesma. Lá estava eu, vestida para o casamento do meu irmão, parada na nossa garagem por causa de uma mensagem de texto aleatória de um estranho. A paranoia parecia ridícula agora, até constrangedora. Eu já conseguia imaginar como contaria isso ao Scott mais tarde, como balançaríamos a cabeça diante da brincadeira cruel que alguém tinha pregado em um dia tão importante. Mas, quando me virei para ir embora, algo que não me pertencia chamou minha atenção. Escondido atrás de uma pilha de latas de tinta, parcialmente escondido pelo que parecia ser uma toalha de praia velha, havia um pequeno baú de madeira que eu nunca tinha visto antes. O baú em si não era particularmente notável, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos, feito de madeira escura com dobradiças simples de latão, mas sua colocação era deliberada, escondida, como se alguém tivesse tentado escondê-lo rapidamente. Meu coração disparou novamente quando me aproximei. A toalha de praia sobre ela era listrada de azul e branco desbotada, e eu também não a reconheci.
Com dedos trêmulos, puxei a toalha e encarei o baú. Parecia estranho em nosso espaço, um intruso entre nossos pertences familiares. A tampa se abriu facilmente, revelando um conteúdo que me fez prender a respiração. Aninhados lá dentro, estavam pertences femininos que definitivamente não eram meus. Uma delicada pulseira de prata com pequenos pingentes, um coração, uma estrela, algo que poderia ser uma inicial. Eu já a tinha visto antes, mas não conseguia lembrar onde. Brincos combinando refletiam a luz da manhã, seus pequenos diamantes brilhando contra o interior de madeira escura. Havia um pequeno frasco de perfume caro, do tipo que eu sempre considerei caro demais para o uso diário. A marca era familiar das vitrines de lojas de departamento, elegante e sofisticada. Sob o perfume, havia um lenço de seda em tons pastéis suaves, ainda com um leve aroma daquela fragrância cara. Cada item parecia uma peça de quebra-cabeça, e eu tinha a sensação de que sabia qual imagem eles formavam. Minhas mãos tremiam enquanto eu movia as coisas para o lado, procurando mais fundo no baú com um fascínio horrível. Foi então que encontrei as fotografias. O primeiro que tirei fez meu sangue gelar. O rosto de Scott sorriu de volta para mim, mas ele não estava sozinho. Seus braços envolviam uma mulher de cabelos loiros e um sorriso radiante, Shannon, a noiva do meu irmão, minha futura cunhada, a mulher que deveria se casar em 3 horas. Eles não estavam apenas juntos para uma foto amigável. Era algo íntimo, romântico. A mão de Scott repousava na cintura de Shannon de uma forma que demonstrava familiaridade, propriedade. A cabeça dela se inclinou em direção ao ombro dele com total conforto e confiança. Eles pareciam felizes, devastadoramente, completamente felizes. Com horror crescente, folheei mais fotos. Dezenas delas estavam espalhadas pelo baú como segredos culposos exigindo ser descobertos. Shannon rindo enquanto Scott a girava em uma praia que eu não reconhecia, definitivamente não era o lugar onde tínhamos passado férias juntos. Os dois dividindo uma casquinha de sorvete, Shannon roubando uma mordida de brincadeira enquanto Scott sorria para ela com pura adoração. As fotos abrangeram diferentes estações do ano. Aqui estava Shannon com um vestido de verão, o braço de Scott em volta dos seus ombros enquanto posavam em frente ao que parecia ser uma vista para as montanhas. Lá estava ela novamente com um suéter aconchegante, folhas caindo ao redor deles em um parque outonal. Fotos de inverno os mostravam agasalhados, rostos corados de frio e risos. Não se tratava de um lapso momentâneo de julgamento. Não se tratava de um erro de embriaguez em alguma festa. Era um relacionamento, sustentado e secreto, que se desenrolava paralelamente à vida oficial de ambos. Minha visão ficou turva quando me dei conta da dimensão da traição. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Quantas vezes Shannon se sentou à nossa mesa de jantar, planejando os detalhes do casamento comigo, enquanto conversava com meu marido? Quantas noites Scott chegou tarde em casa, alegando emergências do trabalho, quando na verdade estava com ela? Abaixo das fotografias, encontrei algo ainda pior, cópias impressas de conversas por mensagens de texto. O papel estava ligeiramente quente por ter sido pressionado contra a madeira, e reconheci o número de telefone de Scott imediatamente. As mensagens eram recentes, algumas de ontem mesmo. Shannon, não posso esperar muito mais. Scott, fingir com o Patrick está me matando. Scott, depois do casamento, a gente resolve. Só mais algumas horas, querida. Shannon, eu te amo. Ele não. Este casamento é simplesmente necessário agora. Scott, quando você for legalmente esposa dele, podemos planejar nosso futuro de verdade juntos. As palavras flutuaram diante dos meus olhos enquanto seu significado se consolidava. Shannon não estava apenas traindo Patrick, ela o estava usando. O casamento não era uma celebração de amor, era uma transação comercial calculada, casamento por segurança, por benefícios legais, por qualquer vantagem que pudesse obter, enquanto planejava continuar seu relacionamento real com Scott imediatamente depois. Mais mensagens revelaram a profundidade do planejamento. Scott, a recepção termina às 17 horas. Posso te buscar no seu apartamento às 19 horas. Shannon, e o Jaime. Ela não espera você em casa? Scott, vou dizer a ela que estou ajudando a limpar o local. Ela confia completamente em mim? Shannon, isso é muito mais difícil do que eu imaginava. Patrick continua falando sobre nossos planos para a lua de mel.
Scott, mais 2 dias e podemos parar de fingir. Você é mais forte do que imagina. Sentei-me sobre os calcanhares, as mensagens impressas espalhadas ao meu redor como prova de um crime. Porque era isso que era, um crime contra Patrick, contra mim, contra o próprio conceito de família, confiança e amor. A garagem de repente me pareceu sufocante. O espaço de armazenamento inocente havia se tornado um cofre de segredos, um esconderijo para as evidências da traição mais devastadora que eu poderia imaginar. Meu marido e a noiva do meu irmão não estavam apenas tendo um caso, eles estavam conspirando ativamente para destruir a vida de Patrick, enquanto o usavam para o benefício de Shannon. O relógio do meu celular marcava 9h45. Em 2h15, Patrick estaria no altar, acreditando que estava prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos. Em vez disso, estaria se preparando para uma vida construída sobre mentiras, manipulação e cálculo. Reuni cuidadosamente as fotografias e mensagens, movendo as mãos com uma firmeza surpreendente, apesar do caos em minha mente. Alguém havia me enviado aquela mensagem de advertência por um motivo. Alguém queria que eu encontrasse essas evidências, que eu soubesse a verdade antes que fosse tarde demais. E agora, eu tinha que decidir o que fazer com elas. Meu primeiro instinto foi sair correndo daquela garagem, dirigir direto para o local do casamento e arrastar Shannon para longe do altar na frente de todos. Eu queria gritar, expô-la publicamente, ver sua fachada perfeita ruir diante de toda a nossa família e de todos os convidados que tinham viajado para testemunhar o que eles pensavam ser uma história de amor. A raiva queimando em meu peito exigia ação imediata, justiça rápida pela crueldade que ela estava prestes a infligir a Patrick. Mas enquanto eu me ajoelhava ali, entre as evidências espalhadas da traição deles, algo mudou dentro de mim. A fúria incandescente transformou-se em algo mais frio, mais calculista. Uma voz na minha cabeça, talvez a da minha mãe, talvez o meu próprio instinto de sobrevivência, sussurrava que agir precipitadamente seria exatamente o que Scott e Shannon poderiam usar contra mim. Eu já ouvi as negativas deles. Jaime sempre teve inveja da nossa felicidade. Ela é instável, tenta arruinar o casamento por despeito. Essas fotos são antigas, tiradas fora de contexto. Ela inventou as mensagens de texto porque não suporta ver Patrick prosperar onde o casamento dela está fracassando. Eles poderiam manipular Patrick, fazendo-o acreditar que eu era o problema, a irmã ciumenta que não suportava vê-lo feliz. Sem um tratamento cuidadoso, eu poderia acabar sendo a vilã dessa história, enquanto eles se retratavam como vítimas do meu suposto colapso mental. O futuro de Patrick estava em jogo, e eu não deixaria minhas emoções comprometerem sua chance de escapar daquela armadilha. Eu precisava ser mais inteligente que minha dor, mais estratégica que minha raiva. Minhas mãos pararam de tremer. Quando essa percepção tomou conta de mim, peguei meu celular e comecei a fotografar tudo metodicamente. Cada foto de Scott e Shannon juntos era como reunir munição para uma guerra que eu nunca quis travar, mas que agora estava determinada a vencer. A câmera clicava suavemente enquanto eu capturava cada ângulo dos momentos íntimos deles, Scott girando Shannon naquela praia desconhecida, seus rostos colados no que parecia ser uma mesa de restaurante, Shannon usando a pulseira de prata enquanto o braço de Scott a envolvia pela cintura. Cada imagem era um prego no caixão da farsa deles. Fotografei as mensagens de texto impressas, certificando-me de que os números de telefone estivessem bem visíveis. Seria impossível negar as informações de contato de Scott no topo de cada conversa. As datas e os horários mostravam que não se tratava de algo antigo, aquelas mensagens eram de ontem, desta semana, de todos os meses em que Patrick e Shannon vinham planejando o casamento. Os itens pessoais exigiram uma documentação mais cuidadosa. Organizei a pulseira, os brincos e o frasco de perfume para fotos nítidas e, em seguida, capturei closes que mostrariam detalhes impossíveis de falsificar. O cachecol ainda continha traços do perfume de Shannon, e fotografei a marca da grife, que seria facilmente reconhecida por qualquer pessoa que conhecesse seus hábitos de compra. Trabalhar com precisão clínica ajudou a manter o tsunami emocional sob controle. Não se tratava mais apenas do meu casamento. Tratava-se de proteger Patrick de uma mulher que o via como nada mais do que um trampolim conveniente para sua vida real com meu marido. Depois de documentar minuciosamente cada pedaço de evidência, enfrentei a desafiadora tarefa de devolver tudo exatamente como havia encontrado. O baú de madeira precisava ser posicionado precisamente no ângulo certo, atrás das latas de tinta.
A toalha de praia precisava se estender naturalmente sobre ele, escondendo o baú sem parecer deliberadamente arrumada. Cada item retornou ao seu lugar exato dentro do baú. As fotografias estavam espalhadas exatamente como antes, algumas com a face para cima, outras escondidas sob pertences pessoais. As mensagens impressas foram dobradas e colocadas sob as fotos na mesma ordem em que as descobri. Até a posição do frasco de perfume importava, ligeiramente inclinado para a esquerda, exatamente como Scott o havia deixado. Esse nível de engano parecia estranho a tudo que eu havia aprendido a acreditar sobre honestidade e franqueza. Mas os riscos eram altos demais para o purismo moral. Se Scott e Shannon descobrissem que seu segredo foi comprometido antes que eu pudesse proteger Patrick, eles poderiam acelerar o cronograma, pressioná-lo a uma rápida cerimônia no tribunal ou simplesmente desaparecer juntos e deixá-lo sem saber o que deu errado. O elemento surpresa era a única vantagem de Patrick. Então, fechei a porta da garagem e a tranquei, meus movimentos cuidadosos e deliberados. Não havia vestígios da minha presença. Para Scott, aquela devia parecer apenas mais uma manhã comum, mais um passo em direção à elaborada charada que ele e Shannon estavam orquestrando. Caminhando de volta para casa, vi meu reflexo no retrovisor do carro. De alguma forma, eu parecia exatamente a mesma de uma hora atrás, mesmo vestido azul marinho, o mesmo cabelo cuidadosamente penteado, a mesma maquiagem apropriada para um casamento. Mas por trás dos meus olhos se escondia um conhecimento que mudaria tudo, uma evidência que salvaria Patrick ou destruiria toda a nossa família, dependendo da habilidade com que eu lidasse com as próximas horas. A viagem até a casa dos meus pais foi surreal. Cada rua familiar, cada curva da rotina, parecia carregada de um novo significado. Passei pela cafeteria onde Patrick e Shannon tiveram o primeiro encontro, pelo parque onde ficaram noivos, pela loja de vestidos de noiva onde ajudei Shannon a encontrar o vestido. Tudo isso tinha sido construído com base em mentiras, e eu era a única que sabia. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe: Patrick está ficando nervoso. Você pode vir mais cedo para ajudar a acalmá-lo? A ironia era devastadora. Ela queria que eu tranquilizasse Patrick sobre seu futuro com Shannon, sem saber que eu estava vindo em sua direção com provas que destruiriam completamente esse futuro. No sinal vermelho, agarrei o volante e pratiquei manter a compostura. Patrick precisaria que eu fosse forte, racional e solidária, não o desastre emocional que eu sentia por dentro. As evidências no meu celular eram como carregar fogo, queimando com o potencial de salvar ou destruir o irmão que eu amava mais do que qualquer pessoa no mundo. Cada quilômetro me aproximava da conversa mais difícil da minha vida, mas também me aproximava de evitar o erro mais devastador que Patrick poderia cometer. Parei na garagem dos meus pais e sentei por um momento, reunindo coragem. Pela janela do andar de cima, eu podia ver Patrick se movimentando pelo quarto de infância, provavelmente ajeitando a gravata ou conferindo a aparência uma última vez. Ele parecia tão feliz, tão pronto para a nova vida, completamente alheio ao fato de que a mulher com quem estava prestes a se casar nunca o amara. Respirando fundo, caminhei em direção à porta da frente, sabendo que, assim que entrasse e dissesse a verdade, nem Patrick nem eu seríamos os mesmos. A porta da frente se abriu antes que eu pudesse bater. Minha mãe apareceu radiante de entusiasmo, o rosto radiante com a alegria que só uma mãe sente no dia do casamento do filho. Jaime, que momento perfeito! O Patrick está lá em cima se arrumando, mas está andando de um lado para o outro há uma hora. Acho que ele precisa da irmã mais velha para se acalmar. Se ela soubesse o tipo de nervosismo que eu estava prestes a causar nele. Subi a escada familiar, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. O corredor estava cheio de fotos de família, Patrick e eu quando crianças, fotos da escola, fotos de formatura, momentos de felicidade que agora pareciam pertencer a uma vida diferente. Parei em frente à porta do seu quarto, reunindo coragem para o que viria a seguir. Bati de leve e ouvi sua voz chamar: entre. Patrick estava em pé diante do espelho da infância, ajeitando a gravata com a mesma energia nervosa que demonstrava antes das apresentações escolares e entrevistas de emprego. Ele estava lindo no smoking alugado, mais adulto do que eu jamais o vira. Seu rosto se iluminou ao me ver. Jaime, ainda bem que você está aqui. Não consigo acertar esta gravata, e a mamãe fica chorando toda vez que olha para mim. Acho que vou vomitar antes de chegarmos à igreja. A felicidade em sua voz foi como uma facada no meu coração. Fechei a porta atrás de mim e me encostei nela, tentando encontrar palavras para a conversa impossível que me esperava.
Patrick, eu disse baixinho, preciso te mostrar uma coisa e preciso que você se sente. Algo no meu tom de voz fez o sorriso dele sumir. O que houve? Parece que alguém morreu. De certa forma, alguém tinha morrido, o Patrick que confiava completamente, que acreditava em finais de contos de fadas, que achava ter encontrado sua alma gêmea. Aquela versão do meu irmão estava prestes a desaparecer para sempre. Preciso que você fique calmo, eu disse, pegando meu celular. O que vou te mostrar vai ser devastador, mas preciso que você veja antes de entrar no altar. Seu rosto empalideceu. Jaime, você está me assustando. Estendi meu celular, exibindo a primeira foto que tirei na garagem, Scott e Shannon abraçados naquela praia desconhecida, parecendo felizes juntos. Patrick ficou olhando para a tela pelo que pareceu uma eternidade. Observei seu rosto oscilar entre a confusão, seu cérebro tentando entender o que estava vendo. Depois, a descrença, como se aquilo não pudesse ser real. O reconhecimento veio em seguida, à medida que a realidade da imagem se aprofundava. Finalmente, uma compreensão devastadora se instalou em suas feições como uma sombra. O que é isso? Sussurrou ele. Encontrei na garagem do Scott hoje de manhã. Alguém me mandou uma mensagem pedindo para eu procurar. Deslizei para a próxima foto, depois para a próxima. São dezenas delas, Patrick. Suas mãos começaram a tremer quando ele pegou o celular da minha mão, passando imagem após imagem da mulher que amava com meu marido. Eu assistia ao mundo do meu irmão ruir em tempo real. Cada fotografia destruía mais um pedaço de sua confiança, de seu futuro, de sua fé no amor. Quanto tempo? As palavras mal lhe escaparam da garganta. Meses, talvez mais. As fotos abrangem estações diferentes. Sentei-me ao lado dele na sua cama de infância, o mesmo lugar onde o confortara durante pesadelos e desilusões anos atrás. Patrick, tem mais. Mensagens de texto. Mostrei a ele as conversas impressas, observando ler as palavras de Shannon sobre fingir com ele, sobre o casamento ser necessário, sobre planejar seu futuro real com Scott. Cada mensagem era um golpe a mais, e eu podia vê-lo fisicamente recuando da tela. Ela nunca me amou, disse ele, com a voz rouca. Esse tempo todo, ela só estava me usando. Desculpa, sussurrei. Sinto muito, muito mesmo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, relendo as mensagens, estudando as fotos com a atenção desesperada de alguém que espera encontrar evidências de que tudo aquilo era um engano. Mas não havia ambiguidade na felicidade de Scott e Shannon juntos, nenhuma maneira de interpretar mal suas conversas íntimas sobre enganá-lo. Finalmente, ele olhou para mim. O que fazemos? A pergunta me surpreendeu. Eu esperava que ele desmoronasse, se enfurecesse ou chorasse, ou se recusasse a acreditar nas evidências. Em vez disso, Patrick pedia estratégia. A mágoa estava lá, eu podia ver em seus olhos, mas por baixo havia algo mais duro, mais determinado. Temos opções, eu disse cuidadosamente. Poderíamos confrontá-los em particular, cancelar o casamento discretamente, avisar aos convidados que houve uma emergência. Ou poderíamos deixá-los enfrentar as consequências publicamente, deixar que todos vissem quem Shannon realmente é. Patrick ficou quieto, processando. Todas aquelas pessoas vieram aqui por nós, pelo que achavam ser a nossa história de amor. Meus amigos da faculdade dirigiram 8 horas. A tia da Shannon veio da Califórnia. Eu sei, mas eles também merecem saber que não estão presenciando um casamento de verdade. Estão assistindo alguém manipular e usar você. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a rua onde aprenderá a andar de bicicleta, onde brincávamos quando crianças. Ela ia em frente, disse ele. Casar comigo, mesmo sabendo que planejava continuar com o Scott. As mensagens sugerem que eles iam descobrir como ficariam juntos depois do casamento. Você teria sido o marido legal dela enquanto ela vivesse a vida real com ele. Me usar para quê? Dinheiro, status, plano de saúde. Isso importa? A questão é que ela estava disposta a destruir a sua vida para a conveniência dela. Patrick se virou para mim, e eu vi algo em sua expressão que eu nunca tinha visto antes, uma raiva fria que o fazia parecer mais velho, mais duro. Ela merece encarar isso publicamente, na frente de todos que a acham tão perfeita. Tem certeza? Depois que fizermos isso, não tem como voltar atrás.
Ela fez a escolha dela quando decidiu me trair. Quando decidiu me usar, ele endireitou os ombros. Como fazemos isso? Passamos os 40 minutos seguintes planejando cada detalhe. Patrick cuidaria do momento no altar quando o celebrante pedisse objeções. Eu ficaria na primeira fila, pronto para apresentar provas caso Shannon tentasse negar ou desviar o assunto. Discutimos como contar aos nossos pais, como lidar com as perguntas inevitáveis dos convidados, como minimizar os danos aos inocentes afetados. E o Scott? Perguntou Patrick. Ele provavelmente vai aparecer quando a Shannon ligar em pânico. Eu cuido dele. Isso vai destruir nossos casamentos. Meu casamento já estava destruído, eu disse. Eu só não sabia ainda. Enquanto nos preparávamos para ir ao local, algo estranho aconteceu. O choque e a tristeza iniciais começaram a se transformar em uma determinação calma e focada. Não éramos mais apenas vítimas. Éramos aliados, unidos para proteger nossa família de pessoas que nos usariam e nos trairiam. Patrick ajustou a gravata uma última vez. Mas agora, ele não estava se preparando para um casamento. Estava se preparando para uma batalha. E eu nunca estive tão orgulhosa da sua força. Pronto? Perguntei. Ele assentiu. Vamos acabar com isso. A viagem até a igreja foi como viajar por uma sequência de sonhos. Patrick sentou-se ao meu lado no banco do passageiro, anormalmente calmo para alguém cuja vida acabará de implodir. Nossos pais nos seguiram de carro, alegremente inconscientes de que sua celebração cuidadosamente planejada estava prestes a se tornar algo completamente diferente. Você não precisa fazer isso, eu disse uma última vez quando entramos no estacionamento da igreja. Ainda podemos resolver isso em particular. Não, respondeu Patrick, com a voz firme. Ela fez essa escolha. Ela pode arcar com as consequências. A histórica igreja de pedra estava linda sob o sol do fim da manhã. Fitas brancas tremulavam na entrada, e eu podia ver os convidados entrando, vestidos com suas melhores roupas e carregando câmeras para registrar o que imaginavam serem memórias alegres. Meu estômago se revirou, sabendo que realmente estava prestes a acontecer. Lá dentro, o santuário estava transformado. A visão de Shannon no Pinterest havia se concretizado perfeitamente. Rosas brancas e mosquitinhos adornavam cada banco, luzes de fada cintilavam no teto e música clássica suave tocava no órgão. Tudo parecia exatamente como havíamos planejado durante aquelas incontáveis tardes de sábado, quando eu acreditava estar ajudando a criar o dia perfeito para duas pessoas que se amavam de verdade. Sentei-me na primeira fila, alisando meu vestido azul marinho e conferindo se meu celular estava facilmente acessível. À minha volta, nossa família extensa conversava animadamente. Os amigos de faculdade de Patrick ocupavam várias fileiras, alguns vindos do outro lado do país para este momento. O grupo de Shannon era menor, mas não menos entusiasmado, sua tia da Califórnia, alguns amigos de infância, colegas de trabalho da empresa de marketing onde ela havia trabalhado antes de pedir demissão para se concentrar no planejamento do casamento. A procissão começou e meu coração disparou. Patrick caminhou pelo corredor com nosso pai, parecendo bonito e sereno. Mas eu podia ver a tensão em seus ombros, o jeito como seu maxilar estava um pouco tenso demais. Ele cruzou meu olhar ao passar, e eu assenti um lembrete silencioso de que eu estava ali, de que estávamos juntos nessa. Ele se posicionou no altar, com as mãos cruzadas atrás das costas, esperando. O celebrante, Pastor Williams, que havia batizado Patrick e eu, sorriu calorosamente para a multidão reunida. Ele não fazia ideia de que estava prestes a testemunhar algo sem precedentes em seus 40 anos de cerimônias de casamento. Então a marcha nupcial começou, e Shannon apareceu no fundo da igreja. Ela estava absolutamente radiante. Seu vestido, aquele que eu a ajudei a encontrar naquele bazar, servia perfeitamente, caindo sobre ela em camadas de seda e renda. Seu véu se arrastava atrás dela como algo saído de um conto de fadas. Ela nunca estivera tão linda, tão noiva, tão convincente no papel que interpretava. O contraste entre sua aparente alegria e a verdade nua e crua que eu carregava parecia surreal. Ali estava uma mulher caminhando em direção à sua vítima com um sorriso, prestes a prometer-lhe amor e fidelidade, enquanto planejava atraí-lo poucas horas depois de dizer assim. A audácia disso me tirou o fôlego. Os olhos de Shannon estavam fixos em Patrick enquanto ela caminhava pelo corredor, sem perder o sorriso.
Ela parecia como toda noiva deveria ser, feliz, nervosa, radiante de amor. Mas agora eu sabia que era tudo encenação, cuidadosamente construída para servir aos seus propósitos. Ela chegou ao altar e segurou as mãos de Patrick, ainda sorrindo. O pastor Williams iniciou a cerimônia com suas costumeiras palavras calorosas sobre amor, compromisso e a santidade do casamento. A ironia era tão forte que eu mal conseguia respirar. Estamos reunidos aqui hoje para testemunhar a união de Patrick e Shannon no sagrado matrimônio, continuou o pastor Williams. O casamento não deve ser celebrado levianamente, mas com reverência, discrição e de acordo com os propósitos para os quais foi instituído. Shannon apertou as mãos de Patrick, provavelmente interpretando sua imobilidade como o nervosismo do casamento, e não como a calmaria antes da tempestade. A cerimônia prosseguiu normalmente por vários minutos, leituras sobre o amor em Coríntios, o pastor Williams falando sobre o compromisso que estavam assumindo um com o outro, palavras tradicionais que agora soavam como zombaria, dado que eu sabia sobre as reais intenções de Shannon. Então chegou o momento que esperávamos. Se alguma pessoa presente souber de algum impedimento legal que impeça esses dois de se unirem em sagrado matrimônio, que fale agora ou se cale para sempre. A igreja mergulhou naquele tradicional momento de silêncio, com os convidados provavelmente esperando a pausa habitual antes da continuação da cerimônia. Em vez disso, a voz de Patrick soou clara e forte, sim. O suspiro audível que percorreu a congregação foi imediato e avassalador. Cabeças se viraram, vozes murmuraram, e senti toda a atmosfera da igreja mudar de celebração para confusão e, em seguida, para uma tensão crescente. O rosto de Shannon ficou branco, depois ruborizou-se profundamente enquanto o pânico substituía seu brilho nupcial. O que vocês estão fazendo? Sibilou ela, tentando manter o sorriso para os convidados, enquanto seus olhos demonstravam puro terror. Sou contra me casar com alguém que está tendo um caso com o marido da minha irmã, disse Patrick em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 300 convidados ficaram paralisados, tentando processar o que acabavam de ouvir. O pastor Williams parecia completamente perplexo, claramente nunca tendo presenciado algo assim em suas décadas de cerimônias. A compostura de Shannon começou a ruir visivelmente. Isso não é? Patrick, você não entende. Entendo perfeitamente, respondeu Patrick, com a voz calma, mas ecoando pela acústica da igreja. Tenho fotos, Shannon. Mensagens de texto, tudo. Observei da primeira fila enquanto a fachada perfeita de Shannon começava a ruir. Seus olhos desesperados percorreram a multidão, pousando em mim com um olhar de puro ódio. Isso é obra do Jaime, declarou ela, com a voz estridente. Ela sempre teve inveja de eu ter entrado para a família. Ela inventou isso. Mas Patrick estava pronto. Pegou o celular e mostrou uma das fotos para Shannon ver. A Jaime inventou você beijando o Scott numa praia no México? Ela forjou essas mensagens de texto sobre o futuro real de vocês juntos? As últimas tentativas de negação de Shannon tornaram-se cada vez mais desesperadas. Tudo bem. Sim, tínhamos sentimentos um pelo outro, mas eu escolhi você. Estou aqui, não estou. Eu ia ser fiel. As mensagens são de ontem, Shannon, disse Patrick baixinho, mas suas palavras ecoaram por todos os cantos da igreja. Você estava planejando continuar com isso depois de hoje. Foi então que a fachada de Shannon se despedaçou completamente. A noiva linda e serena desapareceu, substituída por alguém feio e desesperado. Ela gritou com Patrick, comigo e com os convidados que assistiam em silêncio, atonitos, ao seu colapso. Por fim, ela arrancou o véu, jogou aos pés de Patrick e invadiu o corredor em seu vestido de noiva, a cauda arrastando-se atrás dela como os restos de promessas quebradas. A igreja explodiu em caos quando ela abriu as portas, deixando 300 pessoas e um noivo devastado tentando entender o que tinham acabado de testemunhar. A igreja esvaziou-se lentamente após a saída dramática de Shannon. Os convidados saíram em grupos atonitos, cochichando entre si sobre o que tinham acabado de testemunhar. Alguns se aproximaram de Patrick com condolências constrangidas. Outros simplesmente foram embora sem saber o que dizer. As luzes de fada que pareciam tão mágicas uma hora antes agora iluminavam um santuário vazio que mais parecia uma cena de crime do que um local de casamento. Eu estava ajudando Patrick a tirar a flor da lapela do paletó do smoking quando meu telefone tocou. O nome do Scott apareceu na tela e meu estômago se revirou.
Jaime, que diabos está acontecendo? A Shannon acabou de me ligar chorando, dizendo que o casamento foi cancelado. Ela não está fazendo sentido nenhum. Tenho certeza de que não, respondi calmamente. Onde você está? No escritório, terminando um trabalho antes da recepção. O que aconteceu? A mentira lhe veio à mente com tanta facilidade. Você deveria vir à igreja, Scott. Precisamos conversar. Ele chegou 30 minutos depois, com o rosto pálido e abatido. No momento em que entrou no santuário e me viu ali com Patrick, o pastor Williams e meus pais, ele entendeu que seu mundo cuidadosamente construído havia desmoronado. Você destruiu tudo, disse ele, com a voz rouca. Não, respondi, surpresa com a firmeza que eu tinha. Você fez isso quando decidiu ter um caso com a noiva do meu irmão. Você fez isso quando a ajudou a planejar usar Patrick para seu próprio benefício enquanto ela continuava seu relacionamento real com você. As tentativas de Scott de se justificar foram patéticas. Ele alegou que eu tinha entendido mal a situação, que as fotos eram antigas, que ele e Shannon tinham terminado tudo meses atrás. Mas sua culpa estava estampada em cada traço de seu rosto, e cada mentira só fazia parecer mais desesperado. Essas mensagens eram de ontem, Scott, eu disse, pegando meu celular para mostrar as próprias palavras. Você estava planejando buscá-la no apartamento dela depois da recepção. Ele então desmoronou, admitindo o caso, mas tentando pintá-lo como uma atração mútua que havia saído do controle. Ele nunca se desculpou pela dor que causou a Patrick, nunca reconheceu a crueldade da decepção. Em vez disso, concentrou-se em seus próprios sentimentos feridos, como se fosse a vítima naquela situação. Ao anoitecer, ele se foi. Guardou tudo que coube no carro e foi embora, resmungando sobre encontrar um hotel até que pudesse fazer arranjos definitivos. Observei-o pela janela enquanto ele dirigia, sentindo apenas alívio por nunca mais precisar fingir que confiava nele. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de burocracia e processamento emocional. Cada documento que eu assinava no escritório do meu advogado era como recuperar um pedaço da minha vida que havia sido roubado, divisão de bens, custódia dos nossos pertences compartilhados, a dissolução de 8 anos de casamento reduzida a assinaturas em formulários oficiais. Patrick voltou temporariamente para o quarto de infância e, surpreendentemente, isso nos ajudou a nos recuperar. Passávamos longas noites no balanço da varanda dos nossos pais, o mesmo lugar onde resolvíamos problemas de infância e compartilhávamos segredos da adolescência. Ele estava desolado, mas grato, lutando contra problemas de confiança, mas aliviado por ter escapado da manipulação de Shannon antes que fosse tarde demais. Não sei como vou confiar em alguém de novo, admitiu ele certa noite, enquanto observávamos vagalumes dançando no crepúsculo. Você vai, assegurei-lhe. Nem todo mundo é como Shannon. Você aprenderá a reconhecer os sinais, a confiar nos seus instintos. Essa experiência o tornará mais forte, mais perspicaz. Como você está tão calmo com tudo isso? Seu casamento também acabou. Pensei na pergunta dele com cuidado. Porque agora eu percebi que meu casamento já tinha acabado. Eu simplesmente não sabia. Scott já tinha se desfeito emocionalmente muito antes de Shannon chegar. Pelo menos agora posso começar a construir algo real em vez de viver em uma fantasia. Nossa família se uniu a nós de maneiras que me surpreenderam. Tios e tias ligaram para oferecer apoio. Primos nos estenderam palavras de incentivo. O mais surpreendente foi que vários familiares admitiram que tinham suspeitas sobre Shannon, mas não sabiam como expressar suas preocupações. Ela sempre pareceu boa demais para ser verdade, confessou minha mãe, ansiosa demais para agradar, perfeita demais em todas as conversas. Mas eu achava que estava apenas sendo uma sogra superprotetora. Meu pai foi mais direto, algo nela nunca me agradou. Ela estava sempre atuando, nunca apenas sendo ela mesma. Os espaços vazios da minha casa onde os pertences do Scott estavam não me pareciam solitários. Pareciam possibilidades. Transformei o escritório dele de volta no estúdio de arte que eu havia abandonado anos antes, instalando um cavalete perto da janela, onde a luz da manhã era mais intensa. A primeira pintura que completei foi abstrata, redemoinhos de azuis profundos e dourados vibrantes que, de alguma forma, capturavam tanto a dor quanto a libertação que eu sentia. Noites tranquilas que antes me pareciam sufocantes agora me traziam paz.
redescobri livros que havia negligenciado, experimentei receitas que sempre quis experimentar, reencontrei amigos com quem havia perdido contato durante o casamento. A independência que me fora imposta gradualmente se tornou uma escolha, uma preferência pela solidão autêntica em vez de uma ilusão confortável. A justiça poética de como as coisas se desenrolaram tornou-se clara em poucas semanas. O relacionamento de Shannon e Scott, construído sobre o segredo e a emoção da traição, não conseguiu sobreviver à dura luz da exposição. Sem a excitação da decepção e a promessa de ter tudo o que desejavam, a conexão entre eles se desfez rapidamente. Shannon deixou a cidade em menos de um mês, segundo conhecidos em comum que relataram que ela havia aceitado um emprego em outro estado. Scott se mudou para o outro lado do país em busca do que ele alegava ser uma oportunidade de carreira, mas eu suspeitava que ele estivesse fugindo da vergonha de ter seu verdadeiro caráter revelado a todos que importavam. Ambos simplesmente desapareceram de nossas vidas, deixando para trás apenas a valiosa lição do que acontece quando as pessoas escolhem a manipulação em vez da autenticidade, a mentira em vez da verdade. Minha vingança não foi explosiva nem dramática. Não envolveu esquemas elaborados ou humilhação pública além daquela que eles mesmos causaram. Foi algo muito mais poderoso, a verdade, dita exatamente no momento certo para proteger a pessoa que eu mais amava. A maior vitória não foi destruir meus inimigos, mas salvar Patrick de uma vida inteira de mentiras e me salvar da prisão das mentiras alheias. Às vezes, a justiça mais profunda não vem da punição, mas da libertação, a liberdade de construir vidas autênticas com base na verdade, em vez de ilusões confortáveis. Enquanto estava sentado em meu estúdio de arte recuperado, pintando minha nova realidade, percebi que nunca fiquei tão grato por uma mensagem de texto enigmática que chegou bem a tempo de mudar tudo. Se esta história de proteção familiar e verdade te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Patrick protestou no altar, expondo as mentiras de Shannon na frente de todos. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e clique no sininho de notificação para não perder nenhum post.